Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Como é maravilhoso poder estarmos juntos. Como é maravilhoso nós temos um momento com o Senhor, com o Eterno, com o nosso Criador. Isso é maravilhoso. E é bom nós aproveitarmos, queridos. Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas nós precisamos nos voltar para o Senhor todos os dias. O que nós fizemos ontem não vale mais hoje. E o que nós fizemos hoje não valerá mais para amanhã. E isso é maravilhoso nesse ensinamento de Deus, que tem pessoas que fazem do ontem o hoje e do hoje o amanhã. Mas hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia para que eu e você possamos nos arrepender e nos colocar diante de Deus. Amém? Amém? Então nós vamos estar orando, vamos estar pedindo e vamos estar clamando. Porque somente Deus tem poder para nos curar, nos libertar e nos salvar. E é por isso que nós vamos para a igreja, para buscar ajuda, para buscar socorro, para buscar conhecimento, para que nós tenhamos entendimento dessa nova vida que Deus nos quer dar. Porque a nossa velha vida nós já temos, desde que nascemos. Essa é a velha vida. Mas a partir do momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos pelo processo do novo nascimento. E é aí que vai contar a nossa nova vida com Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos vivos. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã, para Te agradecer, para Te engrandecer, para declarar o Teu senhorio sobre nós, para que entendamos que maior é o Teu amor, maior é o Teu poder. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Somente em Ti podemos fazer obras maiores que o Senhor fez. E nesta manhã nós estamos aqui para Te render graças, louvores, pelo fôlego da vida que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus nós oramos assim. Pai nosso que está no céu, assim na terra como no céu. Pois Teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é com alegria. Olhem para mim. Não sou mais a pastora da parede hoje. Eu estou aqui com vocês, nós estamos juntos. E para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Amém. E nós vamos estar louvando uma canção que vai alegrar a nossa alma, né? E é preciso com que eu e você venhamos agradecer ao Senhor pela vida que Ele tem. Aleluia! Vamos lá com alegria! Aleluia!
Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Oi, Deus! Em sua presença dançou. Aleluia! E todos gritaremos glória a Deus, glória a Deus! Oh! Louvado seja o teu nome, Senhor. Como tu és bom, Senhor. E a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Eterno. Nesta manhã nós estamos a te louvar, a te adorar, a te engrandecer e declarar que somente tu és Deus. Amém. Amém. Vamos pegar nossa Bíblia. Vamos abrir no livro de Salmos, está no Antigo Testamento.
achar os salmos? Amém. Glória a Deus. Salmo 122. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cento e 122. Vamos ler com alegria. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés juntos às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderes graças ao nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, podemos sentar. Nós vamos trabalhar a nossa mentalidade. Nós sabemos que tudo é pela mente, sim ou não? Vocês podem olhar para mim agora. Depois eu vou pedir para todo mundo olhar para mim, né? Mas eu quero ficar para mim, legal? Eu gosto de conversar olhando com as pessoas nos olhos. Eu gosto que as pessoas me olhem. Amém? Glória a Deus. Então é assim, quando nós trabalhamos com a obra de Deus, né? Quem é a obra de Deus? Pessoas. Muitos acham que a obra de Deus é ir para um templo, servir o templo. Faz parte. Mas a obra de Deus são pessoas. Eu e você. E como nós podemos entender essa obra? Através da Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca. É um livro composto de vários livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Josué, e assim vai. Então é uma biblioteca, aonde ali nós vamos encontrar histórias reais, verídicas, de cada povo, de cada tempo, de cada era, né? Inclusive a nossa era, né? A nossa história está em Gênesis, capítulo 1. Criou o homem, Deus o homem, no 6º dia, e o fez à sua imagem, segundo a sua semelhança. Foi Deus que nos fez. Aí o que aconteceu? O invejoso, o inimigo de Deus, que é Satanás, que era um querubim, um anjo de Deus que estava lá com Deus, que estava junto, mas que em um certo momento ele quis ser mais do que Deus. O que é querer ser mais do que Deus? É querer mandar mais além do que Deus já manda, né? E por ele querer mandar mais do que Deus aonde ele não deveria, porque até o céu quem criou foi Deus, né? Criou Deus os céus e a terra, né? No primeiro, né? No primeiro livro. Então aí, só que Lúcifer, que era um querubim, se revela contra Deus. E o que acontece com ele? Quem sabe? Hã? Isso. Ele é expulso do céu, né? Por quê? Por causa da sua rebelião. Então nós vimos que Deus criou o povo à sua imagem, segundo a sua semelhança. E aí Satanás veio e procurou a parte mais frágil do homem. Quem era a parte mais frágil do homem?
Mas o que aconteceu? Adão não cuidou de Eva como deveria ter cuidado. Aí a serpente vem, que é uma serpente sedutora, e seduz Eva. Mas ela seduz Eva pelo que Eva queria, né? Deus, quando deixou Adão e Eva no Éden, ele disse: olha, de toda a árvore do jardim comereis, mas dessa árvore aqui do bem e do mal não comereis. Uma árvore só, queridos, né? E vendo diabo, a serpente, que ele está a rodear pela terra, que Eva ficou curiosa. Por que Deus, né? Querido, você acredita que nós falamos com os olhos? Sim. Nós falamos com os olhos, né? Nós falamos com os olhos. E pelos olhos, Satanás deduziu que Eva estava extremamente o quê? Curiosa. Curiosa. Pelos olhos. E aí, a serpente ficou a rodear Eva, esperando o momento ideal para poder seduzi-la. Qual é o momento ideal? Aquele que muitas das vezes nós estamos com fome, não é? Quando estamos tristes, quando estamos cansados. Esses são os momentos ideais que o diabo encontra em nós a insatisfação. O diabo está odiando. E naquele momento ele viu que Eva estava com fome, estava com desejo de comer aquele fruto. Eu vou parafrasear aqui, né? E a serpente começa a conversar com ela. E aí, a serpente nem deixa Eva falar, porque era ela que tinha que explicar para ela, mas ela diz: ah, Deus disse para vocês não comerem de toda a árvore. Foi. Ela puxa o assunto com ela. Aí ela disse: não, ele disse para a gente não comer de uma árvore, e certamente morreremos. Não, vocês não vão morrer. Na verdade, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Aí a Eva, a proposta foi melhor do que de Deus, né? Porque Deus diz o quê? Se tu comeres, o que vai acontecer? Vai o quê? Morrer. Aí Satanás vem e diz: não, não é não. Tu vai ficar legal. Serás como Deus. Olha que proposta, olha que oferta, né? E assim Satanás tem feito com muitos. Por quê? Para arrancá-los da presença de Deus. Porque o homem fora da presença de Deus, como ele fica? Ele fica nu. Ele fica despido. Ele fica com medo. Porque o desejo de Satanás é tirar as pessoas da presença de Deus, para que as pessoas fiquem sem proteção e coagidas, com medo,
vivendo se escondendo. E foi isso que Satanás fez com Eva, dando para ela uma proposta melhor, porque ele é assim. E Eva, sem vigilância, aceita a proposta e come. E ali, automaticamente, Adão e Eva são afastados de Deus, da presença de Deus, da presença. E nós sabemos que Deus conversava com eles no pôr do sol todos os dias, explicava, ensinava, mas o ensinamento de Deus não foi suficiente para Adão e Eva. Por quê? Porque Eva estava desejosa de fazer outra coisa. E o não de Deus perturbava a mente de Eva, levando Eva para a insatisfação, ao ponto dela se rebelar contra Deus, deixando de obedecer aquilo que iria lhes proteger. Na realidade, o não de Deus era para proteger Adão e Eva. Mas como eles não quiseram, que foi que Adão responde para Deus quando Deus chama pelo nome dele? Adão, onde tu estás? Adão, eu estava nu, Senhor, e eu tive medo e me escondi. A nudez de Adão era a falta da presença de Deus, a falta da proteção de Deus. Foi arrancado de Adão a imagem de Deus, foi arrancado de Eva a imagem de Deus. Deus diz: quem te disse que tu estavas nu? Porque Deus ainda não tinha ido para sentenciá-lo. Deus tinha ido para conversar com ele. Porque Deus, ele não chegou dizendo para Adão: o que tu fizeste? Por que tu fizeste isso? Mas se a autoculpa, ela ouve coisas que Deus não falou. O coração culpado, a mente culpada, ela corrompe as palavras. As palavras são desconectadas. Quem te disse que tu estavas nu? Alguém disse para ele. Porque eles não conheciam a nudez. Eles não conheciam. Porque Satanás distorce quem dá ouvido para ele. Eva estava insatisfeita. E com certeza Adão também. Assim como Deus coloca duas pessoas para estarem juntas, quando Satanás vai seduzir também, vai estar duas pessoas. Porque quando seduz uma, a outra vai chamar a outra para ser seduzida. Porque é assim que acontece. Às vezes a gente tem um amigo próximo, né? E a gente fala: olha, bora. Aí a gente acaba seduzindo. Isso é para amigo, isso é para cônjuge, isso é para pai, isso é para mãe, isso é para qualquer coisa. Porque abaixo de Deus tudo é qualquer coisa. E aí Adão foi seduzido também, né? E nós já conhecemos a história. Então, quando nós não entendemos ainda hoje a função de Satanás, que é Apocalipse, que está lá em Apocalipse 12, a grande besta, o dragão, o sedutor das nações, das pessoas. Ele está aqui, Rodinho. Mas
Deus, assim como Ele fez com Adão e Eva, existe algo que nos protege. E esse algo é a obediência. É a obediência. E eu quero hoje falar sobre conversão, né? Eu, por muito tempo, eu era confusa com o que é conversão. Mas nós vemos que não somente antigamente, mas até hoje, ou hoje, como era antigamente, Deus quer nos converter. Quer converter a rebeldia do nosso coração, a rebelião contra Deus, que Satanás põe por ele ter sido rebelde. E as pessoas que Satanás consegue laçar a mente, colocando a rebeldia, somente o Espírito Santo pode convencer, porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui na palavra de Deus, em Jeremias, no capítulo 3, nós vamos ver Deus usando o profeta, exortar o povo para se arrepender. Jeremias 3,14 diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tornarei e vos tomarei um de cada cidade, dois de cada família, olha, é de dois, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará. A arca da aliança do Senhor, ela não virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Então nós vemos aqui o profeta também nos exortando ao arrependimento. Mas Ele nos chama para nós nos arrepender, para que nós venhamos receber um novo coração. Não é para ficar com medo. Sabe quem é que fica com o mesmo coração? É aquele que não se arrepende, só sente remorso. O que sente remorso não recebe um novo coração, somente o que se arrepende. Convertei-vos os filhos, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Então nós vimos que Deus, tem outro versículo que diz que Deus dá pastores, líderes segundo o povo. Para cada povo Deus tem um pastor, um tipo de pastor, né? Então nós vimos aqui que desde o Antigo Testamento Deus já nos advertia sobre o arrependimento, sobre a conversão, né? Então, por isso que nós precisamos estarmos atentos à palavra de Deus, porque desde a antiguidade Deus já chamava o povo para se converter, e hoje mais do que nunca. Por quê? Porque Jesus está voltando, queridos. Mais do que nunca Jesus está voltando. Então nós precisamos nos converter. Amém? E nós vamos ficar de pé um pouquinho aí para nós adorarmos ao Senhor. Amém?
Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos descansar, vamos acordar. Aleluia. Sobre tudo, terra, céu e mar, o universo está cheio da tua glória. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, de alegria enche toda a terra. Então vem reinar em minha vida, Senhor. Peça para Deus reinar, queridos. Olha a mão no seu coração. Em minha vida, Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Que venha o teu reino sobre nós. Teu reino, Senhor, quero buscar em primeiro lugar. Vem e toma o que é teu. Pensa sobre tudo, terra, céu e mar, o universo está cheio da tua glória. Grande é o Senhor, o digno de louvor, de alegria enche toda a terra. Então vem reinar em minha vida, Senhor. Então vem reinar em minha vida, Senhor. Que venha o teu reino sobre nós. Peça para Deus, queridos. Que venha o teu reino. Aleluia. Sobre nós. Teu reino, Senhor, quero buscar em primeiro lugar. Vem e toma o que é teu. Reina, Senhor. Reina na minha casa, reina na minha vida, reina na minha saúde, reina na minha família, reina na minha igreja, reina no meu país, reina, reina. Oh, sobre nós, que venha o teu reino sobre nós. Teu reino, Senhor, quero buscar em primeiro lugar. Vem e toma o que é teu sobre nós. Venha o teu reino sobre nós. Teu reino, Senhor, quero buscar em primeiro lugar. Vem e toma o que é teu. Domina sobre tudo. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Pai, reina em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Reina, Pai, porque Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, Tu és o grande Deus, Pai, não há outro semelhante a Ti, Senhor. Não há outro Deus, como Tu és grande, Senhor.
esse hábito de ensinar, de educar os
Educação é respeito. É respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. E quando as pessoas entendem esses princípios de valores, quando vai para a igreja, trabalhar, para a escola, não dão problema. Hoje você vê que na escola as crianças, por não terem educação, elas agridem os professores. Porque é isso que eles fazem dentro de casa. Quando você vê uma pessoa te respeitando, agredindo, porque ele faz a mesma coisa com o pai e com a mãe. Isso é reflexo, isso é repetição. Ah, mas foi porque tu tratou mal, tu falou mal, fulano ofendeu. Mas é assim que ele se sente na casa dele e ele faz a mesma coisa. Quando o pai, uma mãe chama a atenção de um filho, que o filho não gosta, ele se rebela. Ele sai de casa. Assim mesmo é na igreja. Quando a pessoa não gosta da palavra da igreja, ela se rebela e sai porque ela fez a mesma coisa. Então nós precisamos entender sobre pecado e lei. Porque a lei é uma educação. Leis são ensinamentos. E o pecado é a natureza de maldição recebida de quem? Me ajudem aí. De quem? Por quem a maldição veio sobre a terra? Através de quem? Que homem? Adão. O pecado é a maldição. Lave o rosto ali aqui. O pecado é resultado da desobediência, é uma maldição que veio de Adão e Eva. É o pecado. E a lei é o amor de Deus para trazer o povo de volta para Ele. E nós sabemos que a lei, primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Quem sabe? Não terás outros deuses além de mim, né? Porque o povo estava cheio de deuses, vontade. São deuses, são ídolos. Né, pastorão? Vontades são deuses, são ídolos que guardamos em nossos corações. E quando nós nos convertemos, se nós não entregarmos esses ídolos, essas vontades para Deus, nós não nos arrependemos, nós só sentimos remorso. E é por isso que quem sente remorso não tem o seu coração mudado e permanece com os seus ídolos. Mas quando eu me arrependo, eu estou entregando o meu coração e os meus ídolos, eu estou entregando a minha vida, a minha vontade, o meu eu para Deus. E é por isso que o salmista diz, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala. Então, quando eu não entendo sobre pecado, que é uma maldição que tornou a natureza humana caída, mas não é por causa do meu e do teu pecado, é uma herança. Você sabe o que é herança? É você receber algo de alguém. E o salmista lá, ele diz, sem pecado me concebeu minha mãe. Não é que a mãe, Maria, Joana,
Porque essas ações, orgulho, soberba, é uma herança, a maldição que foi dada a Satanás. E é por isso que Satanás, ele seduz as pessoas que têm fome, que têm ídolos, que têm desejos. Você viu que na tentação de Jesus, Jesus estava com fome. Ele estava com desejo. E Satanás disse para ele: transforma os teus desejos em comida. Pega essas pedras, ele está falando da pedra, dureza de coração. Pega essa pedra aí e transforma ela em pão. Porque a dureza de coração, as pessoas de duras de serviço não gostam de obedecer a Deus. E ele quis dizer para Jesus: olha, desobedece o teu pai, como Adão e Eva fizeram. Adão e Eva não comeram aquilo que não podia comer, come tu também. Só que como tu, filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então nós precisamos estar entendendo a palavra, para que nós venhamos discernir sobre a questão do pecado e da lei. A lei não é para salvar ninguém, é para educar, é para corrigir, é para alinhar. Quando tem pai e mãe, um lar, ele se torna uma lei funcional. Porque quando o pai bate daqui, a mãe segura daqui, né? Ela protege o filho. Não é assim? E se a mãe for sábia, ela vai aconselhar um filho a quê? Respeita teu pai. Obedece. Se ela for sábia. Se ela não for sábia, ela ainda vai brigar com o pai porque corrigiu o filho. E assim acontece até hoje. Na igreja, a igreja é mãe. Ela é sábia. Ela acolhe, mas ela chama o pai para corrigir. E o pai entra com a lei, com o ensinamento, com a educação. Não quero que tu desobedeça. Queridos, eu vou falar da minha casa. Eu sempre gosto muito de falar da minha casa, dos meus pais. Não é da minha casa eu, não. Na casa dos meus pais tinha lei. Eu vou dizer para vocês que hoje não existe mais homem como meu pai, para a glória de Deus. O meu pai era homem e era macho. E era pai. Sabia? Meu pai era homem, era macho e era pai. Por quê? Porque na casa do meu pai quem regia era ele. E olha que meu pai era marítimo, era viajante. Mas a ordem dele era um decreto. A minha mãe era sábia. Ela obedecia ao meu pai. Né? Mas ela tinha uma dificuldade. Ela omitia os nossos erros do nosso pai. E a Bíblia diz que Deus fala, né, que nós não podemos ser cúmplices das trevas. Nós temos que reprová-la. E a mãe que não é, ela é temente, ela não é temente, ela protege o filho sem entendimento, porque ela é mãe. E o filho cresce desnaturado, sem alinhamento, sem educação. Nós só fizemos o que quisemos quando meu pai disse: olha, nós já estamos maiores, porque o ditado lá na casa do meu pai era: quem come do meu pirão. Como? Olha como a gente sabe, né? A gente
sabe, né? Então, a igreja é a mãe e a palavra é o pai. E nós precisamos entender que o pecado veio antes da lei. Que o pecado é maldição e a lei é instrução. Mas mesmo o povo, Deus falando, veio a era diluviana, Deus destruindo o povo pela desobediência. Mesmo assim o povo não se convertiu. Aí veio a era mosaica, tempo de Moisés. O dilúvio não foi suficiente para o povo. Deus mandou as tábuas da lei, as pedras lavradas com as suas próprias digitais, porque foi Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo que foi o próprio Deus que talhou, que escreveu naquelas pedras com os seus dedos, e Ele deu a Moisés. Então nós vemos que a lei, ela revelou o pecado, a maldição, em palavras, porque o povo tinha em atitudes, mas eles precisavam entender em palavras. É igual nós quando pecamos, nós gostamos de fazer muitas coisas erradas, mas quando o nosso erro é escrito em palavras, a gente não gosta. A gente gosta de mentir. Quando alguém chama a gente de mentiroso, a gente se ofende. Mas mente que dói na alma. Se nós formos sinceros com a gente escrever os nossos pecados, acredito que será mais fácil a gente se converter. E foi isso que Deus fez. Ele mostrou em palavras o pecado das pessoas. Ele mostrou que o povo era idólatra. Ele mostrou que o povo chamava o nome de Deus em vão. Ele mostrou que os filhos não honravam o pai. Ele mostrou que o povo não tinha um dia para adorar a Deus. Orava a Deus de qualquer jeito, qualquer hora. Ele revelou que o povo matava, roubava, cobiçava, adulterava. Ele revelou todas as atitudes do povo. Foi através da lei que nós conhecemos o pecado. E a lei se tornou um aio. O que é um aio? Se tornou um peso, uma vergonha, né? Mas a lei veio para chamar o povo para o conserto. E muitas das vezes nós não entendemos que a repreensão, a exortação, a disciplina, até mesmo os açoites é para o quê? Está todo mundo indo para o conserto, para o bem, né? Então nós vemos que nada resolveu o problema do povo, nem o dilúvio, nem a lei, né? O povo continuava pecando. Até o profeta Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, o povo ainda estava em rebeldia. E passaram-se do dilúvio até Moisés, passaram-se 400 anos, o povo rebelde, produzindo filhos rebeldes, fecundando a terra com os filhos rebeldes. Deus foi lá, usou Moisés, Moisés tira o povo, né? Leva eles, mas mesmo assim, não foi satisfeito. Moisés cuidou do povo, alimentou o povo, deu causado com o povo, ajudou o povo, orava pelo povo, ensinava o povo, mas não era suficiente. E por causa de um erro de Moisés, como homem, precisava de uma esposa. E Moisés vai e escolhe uma moça, né? Acredito que foi Deus, fora da linhagem dele. E ali, Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, que foram colocados como sacerdotes, porque Moisés não podia ser sacerdote
Porque ele tinha sido um assassino. Ele tinha matado o homem. Então ele não poderia. Porque nas mãos de Moisés havia sangue. E não podia ser um sacerdote. E Deus escolhe Arão para ser sacerdote. O que quer dizer? Para orientar o povo na ausência de Moisés. E o que acontece quando Moisés se ausenta 40 dias? O povo se corrompe. Por quê? Porque Arão não obedeceu às ordens, os ensinamentos de Deus e através de Moisés para o povo. Aí o que aconteceu? Por causa de Arão, o povo é amaldiçoado, eles sofrem. Porque a desobediência é quebra de princípio. É quebra de aliança. E daí as coisas vão de ladeira abaixo. Arão era um líder fraco. Ele não tinha pulso. Ele não sabia mandar. Ele só sabia obedecer. Mas Moisés não estava lá para mandar. E Arão é seduzido a quebrar uma aliança. Volta a fazer uma imagem de ouro para o povo adorar. E assim somos nós, quando somos seduzidos e permitidos, voltamos à idolatria do eu. Eu quero, eu faço. E não nos importamos, mas por quê? Porque foi quebrada a aliança, foi quebrado o princípio. E quebra de princípio anula a presença de Deus. Anula as bênçãos de Deus. Deus disse para Adão e Eva: pelo suor do teu rosto comerás, e pelo trabalho das tuas mãos viverás. Mas ele tinha tudo lá. Pronto. Não é dele. Né? Mas ele quebra o princípio. Deus arranca ele do Éden. E assim Deus arranca do meio do povo dele o rebelde. Porque lá em Atos 3, o apóstolo Lucas vai dizer, vai narrar sobre Moisés. Moisés dizendo: virá um outro semelhante a mim, a este ouvi. Mas se vocês não ouvirem, ele arrancará vocês do meio do povo. E é Deus que arranca o desobediente. Mas ele cria uma situação, porque a pessoa não vai sair de qualquer jeito. É o próprio Deus. Você sabia que foi o próprio Deus que usou o diabo para seduzir Judas? Foi Deus. Deus usou o diabo para realizar a redenção. Judas vai e traz Jesus, vendendo ele, empurrando Jesus para a profecia. E muitos, Deus usa Satanás e empurra a pessoa para a profecia. Qual profecia? Que Deus arranca do meio do povo dele os rebeldes. Isso é uma profecia. Quando Jesus alerta Pedro sobre a sua carnalidade, ele disse: antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? 3. Foi uma profecia, foi uma advertência. Mas não pode amaldiçoar, dizer que vai acontecer o mal para fulano. Pode, biblicamente pode.
Porque ele foi repreendido, ele não gostou, porque o homem carnal não gosta de ser repreendido. E ali Pedro nega Jesus. Eu? Não sou de lá não. Não, eu já até saí daquele lugar. E começa a negar. Porque nele está o espírito de Satanás que nega Jesus. Todas as pessoas que se desviam, elas não se desviam do templo, elas se desviam de Deus. Depois elas deixam de vir para o templo. Isso é fato. Mas os desviados não são aqueles que estão fora da igreja. Os desviados são aqueles que estão em desobediência à palavra de Deus. Porque o orgulhoso, ele sente remorso, ele chora, ele reconhece, mas ele não se arrepende, por isso ele não volta para a casa do Pai. A diferença da pessoa do remorso e do que se arrepende é quem tem o Espírito Santo. Tem o arrependimento, tem facilidade de reconhecer o seu erro e se arrepender. Porque quem tem o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele nos convence pela bondade de Deus, ele nos conduz ao arrependimento. Então, se nós não entendemos isso, nós não vamos entender sobre a nova era que vivemos, o cristianismo. E ainda estaremos na era da lei, da maldição, da condenação. Muitos falam de nova aliança, mas não nasceram de novo, porque nova aliança está relacionada ao novo nascimento. Uma pessoa que não nasce de novo, não é só ela que comete os erros, até o bem que ela cometia, ela comete o bem e o erro, ela comete, porque ela não nasceu de novo. Uma pessoa que nasce de novo, ela deixa o certo e o errado que achava que era, para viver o perfeito de Deus. Uma pessoa pode estar dentro da igreja, se ela não nascer de novo, ela vai continuar sendo a mesma coisa. Ah, mas eu sou assim. Não posso ser diferente. Novo nascimento é mudança de mente e natureza. Eu deixo
Multiplicou, está na Bíblia. Mas, para aquele que ele deu um, o que é que ele disse? Cadê o que tu te dei? Senhor, tu me desse um. Ah, Senhor, eu não quero multiplicar não, sabe? Porque dá muito trabalho. Já pensou? Eu multiplicar o talento que tu me deste, aí eu vou ter que fazer um monte de coisa. Eu prefiro fazer só isso aqui. Sabe o que Deus diz? Ah, mas não pode amaldiçoar. Servo ruim, maldito. Até o que não era teu te será tirado. Ele está falando da vida, porque a vida não é nossa, embora a gente tenha. Será tirado. Ah, mas não pode. Será que foi Jesus mesmo que falou isso? Pela Bíblia, pelo julgamento da Bíblia, nós podemos sim, porque nós examinamos a nossa vida. Se eu estou errada, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que perdoar. Mas eu tenho. Quando eu tenho o Espírito Santo, ninguém diz o que está o erro. O Espírito Santo me diz: filha, tu errou. Foi, pai. Onde? É aquela oração de Davi, né? Se é quem tem o mal dentro de mim, sabendo que tem o mal, né? Era a natureza caída lá. Arranca de mim, se é, coloque em dúvida. Nós sabemos que tem o mal. O que a gente tem que dizer? Senhor, tira o mal que está em mim. Não é, Senhor, tira o mal que está no João, na Maria, na Odete. Tira o mal que está em mim. Mas nós queremos orar pelos outros. Oração feiticeira. Oração feiticeira. Aí nós queremos que Deus abençoe. Não vai abençoar. A miséria entra, a escassez entra e diz: ah, mas eu estou fazendo tudo. É verdade, tá, mas está com quebra de aliança, quebra de princípio. Então, quando nós não entendemos isso, nós continuamos vivendo na velha natureza, achando que estamos vivendo a nova natureza com quebra de princípio. Para Pedro viver o que Jesus profetizou para ele, disse: tu és Pedro, tu és pedra, sobre ti, sobre a tua vida, eu edificarei a minha vontade. Falou para Pedro. Mas primeiro, ele exaltou Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. O próprio Deus falou sobre Pedro. Mas Pedro não regiou. Pedro não atentou. E Pedro se rebelou e abandonou o seu mestre. Pela idolatria no coração, os seus ídolos latejaram dentro dele. A rede, o peixe, a noitada, o barco, o dinheiro, a facilidade começou a minar a mente de Pedro. Tanto que quando ele abandona Jesus, ele volta para a vida que ele tinha. E Deus disse para ele: não serás mais pescador de peixe. Olha a desobediência do cara. E o que? A primeira coisa que ele faz é o quê? Voltar a ser pescador. Quando nós nos afastamos de Deus, a Bíblia diz que o nosso estado fica pior do que o primeiro. Por isso que nós fazemos coisas que nós nem acreditamos
E não somos mesmo. É aquele que possuiu a nossa mente. Você sabia? Quando nós temos o Espírito Santo, Deus domina a nossa mente. Mas quando nós estamos afastados, que perdemos a presença, Satanás domina a mente. Então nós precisamos estar atentos, porque nós estamos numa era cristã e uma era perigosa, porque estamos vivendo o Apocalipse. Jesus está voltando, o arrebatamento. E quem tem descido para buscar de novo os seus ídolos, aquilo que Deus já havia tirado, vai ficar. Vai ficar. Queridos, é muito fácil viver no pecado, você sabia disso? Difícil é lutar contra ele. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, em Efésios, que o pecado, se é Efésios ou é Romanos? É Romanos. Que o pecado não deve mais reinar na nossa vida. Eu quero que nós abramos a nossa Bíblia em Romanos 5. Porque a conversão significa mudança de estado, mudança de natureza, mudança de atitude. Mas para eu mudar de atitude, eu tenho que mudar de pensamento. Romanos 12. E aqui em Romanos 3, vai falar sobre isso. Queridos, falar de salvação é algo muito profundo, porque nós temos que falar de pecado, de santidade, de lei, de conversão, de tudo, para que a gente venha entender. Porque tem muitos, não é só os ouvintes, tem muitos líderes que não vão subir. Muitos líderes de religião não vai subir. Inclusive, se eu não vigiar e orar, eu também posso não subir. Você sabia? Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 7:21, porque me chama de Senhor se não me obedece. Mas Senhor, eu estou fazendo a obra, eu estou libertando, orando, alimentando. Eu não estou nisso. Não estou nisso. Porque tu fizeste do teu jeito. Fizeste no meu. Tu fizeste para te gloriar, não para me glorificar. É por isso que as pessoas caem, porque invertem o papel. A glória é de Deus, não é nossa. Não é para nós nos gloriarmos, é para nós glorificarmos a Deus, não nos gloriarmos. Tem muita gente se gloriando, mas eu faço isso. Mas eu faço aqui. Ah, tu está dizendo para ti, é a tua obra. Porque quando a obra é de Deus, Deus é responsável em convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando é nossa, a pessoa tem que fazer campanha, é um lencinho, é uma fitinha. Porque quando é Deus, Deus faz, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 3 vai nos falar sobre a conversão. E diz assim: ele vai falar da época da lei dos judeus, tá? Porque os judeus foram o primeiro povo escolhido por Deus para servir.
judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Por mais que nós não creiamos no que ouvimos da Bíblia, isso não vai mudar. Ah, não, mas Deus não vai fazer, Ele vai fazer. Se está escrito, Ele vai fazer. Vamos ficar de pé para ler Romanos. De maneira nenhuma, versículo 4, do capítulo 3 de Romanos. Se seja Deus verdadeiro, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica e releva a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente fizeram, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, estão debaixo de condenação, estão afastados de Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, nem há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se desviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está falando na era do pecado. Paulo aqui exortando o povo que queria se justificar. Quem se justifica não vive a justificação. Ah, mas eu estou certa, o problema é teu. Deixa Deus falar se tu está certo ou é errado. É Deus, é a justificação de Deus. A justificação de Deus, ela mostra quem está certo e quem está errado. Não precisa a gente se justificar. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua. Tem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Olha aí. Pessoa amargurada tem uma boca de sepulcro. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Miséria. Desconheceram o caminho da paz, vivem em contenda. Primeiro em contender-se consigo mesmo. Era o que eu estava falando com a mocinha aqui. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor. Ora, sabemos que tudo isso, tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não é para salvar, é para revelar pecado. É para revelar quem eu e você somos e quem era o povo. Então é por isso que há um grande debate. Ah, vocês vivem no tempo da lei. Eu não vivo. Eu vivo debaixo da graça. Mas a graça me faz superar a mim mesma, a minha natureza, que era caída, porque agora ela é levantada. Antes de eu confessar Jesus, eu vivia morta em meus delitos e pecados. Quando eu confessei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, agora eu vivo eternamente.
eu viverei eternamente. Porque quem anda com Jesus não passará pela morte, mas viverá eternamente, é o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei tem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todo pecado e carece da glória de Deus. Deus não fez, não faz e não fará e não fez diferença de ninguém. Todos estavam debaixo da condenação, pecado. Aquele que achou que era bonzinho, que era malzinho, o que roubava e o que não roubava, e o que matava e o que não matava, todos estavam condenados. Sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todos excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei de Deus, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que quer dizer? Que através de tudo isso que foi pregado, que foi ensinado, nós somos justificados por fé. Porque pela fé nós recebemos o perdão de Deus. Pela fé nós cremos que Jesus foi o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo, do pecado daquele que crê. João 3,16. Pela fé nós cremos que Jesus morreu porque Deus nos amou de maneira tal que entregou aquilo que Ele mais amava, seu Filho, para morrer por mim e por você. E pela fé eu e você temos que olhar para a cruz. E ela é o motivo de nós nos gloriarmos também, porque através da cruz o nosso pecado ficou gravado lá, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele se fez pecador por nós, maldito por nós, e isso é motivo de sermos gratos a Deus, de termos e lutarmos contra o pecado e não deixar mais o pecado, que é a desobediência, reinar em nós. Porque ainda que tivermos feito tudo, somos servos inúteis, porque fazemos porque Ele manda, porque se Ele não mandasse não faríamos. Olha para a nossa natureza caída como ela era, rebelde, mentirosa, interesseira, só fazia as coisas por dinheiro. É por isso que muitos só trabalham muito sem pagar. Se não pagar, não tem que trabalhar muito não, porque eu sou voluntário. Eu faço o que eu quero. Queridos, se te convidares para caminhar uma milha, caminha duas, porque é gratidão. Faz além do que tu pode. Porque viver por graça é viver de superação. Porque o cansaço, a tristeza, o desânimo é da carne. Quem anda na carne é vencido pelo desânimo, pela tristeza, pelo cansaço. Mas quem anda por graça supera, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso chama-se gratidão. Eu vou além, me chamam para caminhar. Um dia eu caminho 2, eu caminho 3, eu caminho 4, porque é gratidão, não é interesse. Então, quando nós não entendemos isso, nós justificamos. Mas eu já faço muita coisa.
se Jesus fez tudo. Né? E nós queremos muitas das vezes viver nessa justificativa. Quando eu passo pelo novo nascimento, gratidão, a minha mente modula. Ela sai da mente de pecador para a mente de justo. E como justo, o pecado não reina na minha vida. Eu luto contra o pecado, ele vem, como disse o nosso irmão Gales, todo dia o pecado vem e me chama. Mas nós escolhemos Deus. O que tem te chamado todo dia? Para você abandonar Deus? Diga não. Diga não. O pecado está batendo e você está dizendo, mas eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida do papai, da mamãe. De quem? Glória a Deus, de Deus. É de Deus, querido. Porque Deus não poupou o seu filho. Aí nós queremos poupar os nossos filhos do sofrimento. Nós queremos poupar os nossos filhos da educação. Eu conheci uma família, queridos, que eles trabalhavam como cavalo e a mulher como égua. E criaram filhos. Pode sentar. Como preguiça. O pai e a mãe trabalhavam como cavalos. E a mãe criou o filho como preguiça. O filho não sabe fazer nada. A filha não sabe fazer nada. Preguiça. Depois, como criou como preguiça, o filho toma forma de gato. Gato só gosta de comer, beber e dormir, né? Eu acho que é porque a maior parte das pessoas que foram salvas foi os animais, né? Acho que a mentalidade ficou assim dos pais, né? Foi só 8 pessoas e uma multidão de animais. Aí depois de ser preguiça, o filho cresce um pouquinho e vira gato. Só quer dormir, comer e beber. Vão me ajudando aí com os animais. O que mais? Qual é o outro animal? Qual é aquele animal que come os filhos? Tem um animal aí. Aí, é esse animal. Aí o filho vai e mata pai e mãe. Come o pai e a mãe, né? Tem um animal aí que gosta de comer os filhos, né? Não, que os filhos também comem. Aí depois, filho cresce, vira um lobo. Um lobo sai de casa. Depois, tem várias coisas. Eu nem quero falar os nomes que vem aqui na minha mente, que vai ofender muita gente. Quem é você? Quem é o seu filho? Está no tempo de mudar, né? Nós temos que criar filhos para a glória de Deus. Não é para nós, os filhos não são nossos. Todos nós que não criamos filhos educados para Deus, Deus vai prestar conta. Sabe por quê? Porque os filhos são a herança de Deus. Tem mãe que é idólatra, ensina o filho a ser idólatra. Eu trabalho com meu filho para mim. E nunca ensinou. Nem a mãe trabalha para Deus e nem o filho trabalha para Deus. Porque ensinou o filho a ser idólatra. Eu conheço pessoas que dizem, sou eu e meu filho e eu. Idolatria. Os filhos não são nossos. Usurpação. Espírito de usurpação. Uma mãe querer ser Deus, porque o filho não é da mãe. O filho é de Deus. Antes que eu criasse céu e terra, eu já tinha te escolhido.
da tua mãe. Foi Deus, é de Deus. E nós queremos filho para nós. E temos tanta pena dos nossos filhos que até somos cúmplices dos seus erros. E a ira de Deus vem. Aí quando a ira de Deus vem, não, mas foi fulano, o culpado. E aí nós vamos nos afastando do que deveríamos viver, conversão. Porque conversão é andar em novidade de vida. Romanos 6. Novidade de vida. Mas nós não mudamos, de consequência, não ensinamos nossos filhos a mudarem. Tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho. Tem pessoas que têm filhos idênticos. A gente pensa que o filho é até a mãe, né? Idêntico, né? Quase gêmeos. Então nós vemos aqui, queridos, que quando nós nos convertemos, a mudança da natureza, que outrora mulheres estávamos do pecado, passamos a viver pela vontade de Deus. O pecado é uma herança, querido, maldita. A desobediência é uma herança maldita. Ela tem que parar em mim e você, para que você não crie filhos malditos, sabia? Tem mães, tem pais criando filhos malditos, desobedientes, mais amantes de si mesmo. Ah, mas o meu filho é assim mesmo. É. Porque na época que era para corrigir, alisou. Na época que era para usar vara, que a Bíblia diz que tem que usar. Ah, mas eu não gostava de bater. Não, mas quando eu batia no meu filho, bater, não adianta só bater. Tem que ensinar, tem que falar. Quantas vezes for necessário. Ah, mas a mamãe é chata. Eu prefiro ser chata do que Deus cobrar o sangue da minha mão. Eu prefiro. E eu sou chata, e as pessoas saem pela sua livre e própria vontade, graças a Deus. Porque a verdade, ela não é cúmplice de orgulhoso. Ela não protege o orgulhoso, nem mentiroso, nem desobediente. Porque Adão disse, porque eu estive nu, eu estava afastado de ti. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender, porque é pela verdade que somos libertos. João 8,32. Pelo conhecimento. E é daí que vem, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se pois, condicional. Então nós precisamos, queridos, Jesus está voltando. Eu não quero que Deus diz, Cláudio, mostra minhas tuas mãos. O sangue de fulano, tu não falou? Ah, Senhor, mas ele ficava com raiva. Ia embora. Não. Pode ir embora, mas que seja pela verdade. Mais vale o amigo, o beijo mais vale o tapa do amigo te falando a verdade do que o beijo da hipocrisia que alisa teu rosto. Judas beijou o rosto de Jesus e traiu ele. Nem todo aquele que te alisa quer teu bem. Nem todo aquele que te alisa te ama. Muitas das vezes o que te alisa é mais interesse do que qualquer outra coisa. Então hoje, entendendo sobre a conversão, está relacionado com o conhecimento da renovação da mente, mudança de pensamento e vontade. Nós saímos da condição de morto para vivo. Conversão é andar em novidade de vida. Então hoje, queridos, se eu e você não entendemos isso, ou se nós entendemos isso, pode ter certeza que nós temos uma vida garantida no Senhor. Nós não nos tornaremos perfeitos aqui, mas nos tornaremos arrependidos.
Deus não quer que nós sejamos perfeitos, Ele quer que nós sejamos arrependidos. Nós nunca vamos parar de errar enquanto estivermos nessa terra e nessa casa. Mas é necessário que sempre, todas as vezes que errarmos, nós nos arrependemos. E nós pedimos misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Você sabe quando você erra, não sabe? Eu também sei. Mas esse também eu sei é para a gente, em vez de seguir, se ajoelhar. Não é ajoelhar fisicamente no joelho, é ajoelhar o coração. Senhor, eu pequei contra o céu e contra a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho, porque a desobediência automaticamente nos desliga da paternidade de Deus. É por isso que nós temos que ser rápidos e nos arrependermos. E ele diz: não deixe passar o pôr do sol, arrepende logo, porque o pôr do sol é outro dia, e outro dia vira semente, e outro dia vira maldição. Então nós, queridos, como filhos de Deus, precisamos andar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Pastor, é difícil, é difícil. Mas é necessário. Jesus está voltando, queridos. Porque senão vai ser muito ruim, sabe? E para encerrar, eu quero ler em 2 Pedro. Pedro 2, 20. Para nós encerrarmos, porque um dia, quem está desviado aqui, um dia foi iluminado pela verdade de Deus. É necessário nós nos corrigirmos. 2 Pedro 2, a partir do versículo 20. 2:20. E diz assim: todos acharam? 2 Pedro 2:20 diz: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem heredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. E é isso que acontece quando nós quebramos pela desobediência os princípios de Deus. E o Senhor nos chama para nos convertermos. Lucas 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, para que chegue o tempo de refrigério do Senhor. Então hoje, queridos, é tempo de nós nos arrependermos. Vamos ficar de pé. Porque hoje, queridos, essa missão foi dada a nós. Somos portadores da luz. Somos portadores da palavra de Deus. E nós precisamos. Não é pecado ter amigos que não sejam cristãos. É pecado nós não sermos cristãos perto desses amigos. Isso é que é pecado. É pecado nós estarmos com pessoas desviadas
transformação, de arrependimento, de perdão. Isso é pecado. É isso que gera condenação. Não é exemplo de perfeição, não. É exemplo de quando você errar, você se consertar e conduzir outras pessoas ao conserto. Porque nós fomos chamados não para ser perfeitos, mas para sermos, carregarmos a palavra.